Bom dia, boa noite, boa tarde, de acordo com a hora que você for ver essa nossa mensagem, essa reflexão deste dia. E nós estamos com um assunto muito bom, muito interessante. Teimosia ou perseverança ou persistência? Você é um teimoso ou você é um perseverante? Há vários pontos de vista para ter esse assunto tão assim interessante, por assim dizer, né? Mas eu vou vê-lo de alguns pontos de vista. E eu vou começar com a palavra de Deus. Pastor que sou, eu quero hoje fazer essa abordagem de duas maneiras. Uma maneira bíblica e uma maneira comportamental à luz dos estudos da terapia de família. Então falarei hoje tanto como pastor, tanto quanto terapeuta de família. Como pastor, começo eu num texto que está em 2 Samuel. Na verdade, eu queria dizer que eu gostaria muito de usar o texto de 1 Samuel, capítulo 1, em que nós temos Ana, aquela que lutou para ser mãe, e era uma luta meio que por inveja, por vontade de querer ser mãe, sim, mas também por uma competição com uma outra mulher. Mas é uma história de superação. Daí eu não tenho encontrado muita base para o assunto que vamos tratar hoje. Estou aqui com esse texto aqui na mão, mas eu vou usar outro texto, o de 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim: Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se puseram ao lado dele para fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos a nós, a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, te levantaste e comeste? Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que a criança é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Eu digo que esse texto ele é parte teimosia e parte perseverança. E ele, segundo os aspectos que nós pretendemos abordar nesta reflexão, ele cabe bem. Porque é uma linha muito tênue entre a teimosia e a perseverança. E a gente precisa entender essa linha, fazer um limiar, uma distinção entre uma e outra, para que possamos ter um entendimento melhor deste assunto. A pessoa que é teimosa, ela sempre quer ter razão.
ela sempre quer ter razão. Mas que uma pessoa fale que ela está indo por um caminho equivocado, que ela está indo por uma direção errada, ela no seu consciente, ela no seu imaginário, ela projeta que o caminho que ela está escolhendo, a decisão que ela está escolhendo é a correta e logo é a melhor. Ela não é dada a dar ouvidos a outras vozes, a outras pessoas. E isso é ruim. Aí eu volto para a palavra de Deus. Eu volto porque tem um outro texto que nos ajuda, e ele é muito conhecido, está aqui o de Provérbios, capítulo 15, que diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, a grande diferença do teimoso para o perseverante é que o teimoso ele tapa os ouvidos para outras vozes. Ele quer só ter a razão. Ele quer ser a pessoa que tem a última palavra. Ele quer que a decisão saia do coração dele mais do que a razão. As pessoas têm mostrado uma outra direção. Isso se confunde muito com a paixão, porque a paixão cega. E a pessoa que é teimosa, ela geralmente é uma apaixonada. Isso é bom e é ruim. Um tanto de paixão, em qualquer que seja a área, um empreendimento, um relacionamento, para a própria vida, a paixão ela tem o seu ponto positivo sim, mas ela não pode nos fazer escurecer as vistas, não pode fazer com que tapamos os nossos ouvidos, o nosso entendimento para a realidade que nos cerca. Porque nós, quando queremos ter razão, nós somos levados a não querer observar a realidade, os sinais que estão norteando, dando direção que outras pessoas estão observando. Vamos mais além, que muitas, se não a maioria das pessoas estão observando. Mas nós não queremos ouvir. Nós queremos ouvir a voz que vem do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso ego. E aí está o caminho que muitas vezes leva à derrota, leva à queda. Isso é a teimosia, que se difere da perseverança, que é o ato, a qualidade em que a pessoa tem de também persistir, mas ela persiste não com paixão, ela persiste com razão, com racionalidade. Diferentemente de uma pessoa teimosa, a pessoa perseverante, persistente, ela escuta as vozes externas. Se ela errou, se ela está errando, se ela está trilhando por um caminho, ela tem um empreendimento, ela tem um projeto, mas ela está vendo que esse projeto não está avançando, não está logrando êxito, ela para, pensa, escuta outras pessoas e muda o curso do projeto, muda o curso daquilo que estava fazendo com base naquilo que ouviu e refaz o caminho e prossegue. Ela não para, porque se nós pararmos também a toda voz que ouvirmos externa, nós vamos ficar meio que tontos. A qualidade do perseverante é de ouvir e não com esse ouvido não paralisar. Eu quero falar uma coisa que os nossos amigos coach falam e é um tema polêmico. No meio coach existe uma máxima
que diz que desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Você não tem essa opção, desistir. E é uma maneira da Turma Coach pensar. Os que aqui estão me ouvindo podem concordar ou discordar se isso é uma das linhas do coach, se outras não enveredam por esse caminho, eu respeito. Mas uma coisa é, a vida tem nos revelado que desistir é uma opção. Muitas vezes parar um projeto, muitas vezes dar um passo atrás e esperar mais um pouco é melhor do que você insistir, teimar e quando for parar, ter sobre você consequências as mais piores possíveis. Vamos dar um exemplo. A pessoa começa um empreendimento, uma firma, uma microfirma, um MEI que seja, e começa. E como todo começo é difícil. E ela começa e vai, e ouve vozes, ouve falas, pessoas, se relaciona com o exterior, e daqui a pouco ela chega à conclusão que o negócio que ela começou não vai dar muito longe, não vai dar certo. E aí, se ela for com essa máxima de não desistir, de desistir não é uma opção, ela não vai desistir. Mas uma hora ela pode falir. Se ela desistir, às vezes, com 3 anos de aberto o negócio, ela desiste com um número de dívidas X. Mas se ela desistir já com 10 anos, depois que ela já esgotou todos os créditos, depois que ela não tem mais crédito nenhum, e ela resolve desistir, talvez ela tenha desistido fora de tempo. Então, a máxima da divisão entre a teimosia e a perseverança é você observar até o tempo que você está vivendo, se você toma uma decisão ou outra, de prosseguir ou parar. Prosseguir ou parar. Então, a gente precisa entender isso. Uma das coisas que também marcam muito a teimosia é que a pessoa foca no alvo e esquece o trajeto. Foca no alvo, mas esquece o trajeto. E o que acontece com isso? Ela fica olhando só aonde ela quer chegar, mas ela não leva em consideração o caminho que ela está percorrendo, as dificuldades, as perdas. Às vezes as pessoas com foco de uma firma, de uma empresa, de um projeto, perde família, perde saúde, e quando ganha o dinheiro, que muitas vezes é o que está atrás do alvo, quando ganha esse dinheiro não é suficiente para recuperar a família, para recuperar a saúde, para recuperar tudo que ela perdeu ao longo do trajeto. Então, a coisa ruim de você focar lá na linha de chegada sem levar em consideração o trajeto que você irá percorrer, o que você ganha, o que você perderá no trajeto, te leva a ficar cego, ver só a frente, só o alvo. E isso é ruim. Isso é ruim porque você tem sim que levar em consideração, para chegar lá, o que você ganha e o que você perde. Os meios justificam os fins? Ou os fins não justificam os meios? Concordam? A gente precisa analisar se o fim não vai trazer consigo um meio desastroso, irrecuperável. Às vezes o meio que você se utiliza para alcançar o fim é desastroso. Mas quem vai dizer se ele é desastroso ou não? Pode ser você. Mas outras pessoas podem dizer. E aí
cabe muito bem o Provérbios 15, 22. Na multidão de conselhos, há sabedoria, se faz um grande negócio. E eu quero terminar, e hoje a minha abordagem é muito curta, eu quero terminar deixando para você essa autorreflexão, à luz de tudo que foi dito aqui, à luz de tudo desses 15 minutos que estamos. E aí? Você se considera uma pessoa teimosa ou perseverante? Pensa um pouco. Tem até música de fundo aí para você pensar. Você é teimosa, teimoso ou perseverante? Quer fazer um teste agora? Vamos fazer. Tenta lembrar episódios que você viveu que depois do acontecido você chegou à conclusão que você usou de teimosia, à luz de tudo que foi falado aqui. Você hoje aprendeu a diferenciar um pouco a teimosia da perseverança. Tenta lembrar aí uns 3 episódios, ou o maior número possível de episódios que você viveu, que depois você chegou à conclusão, eu fui teimoso. Tenta lembrar. Tentou? Pensa sobre eles. Agora faça uma comparação. Tenta lembrar também os episódios em que você passou, em que você foi perseverante, você não foi teimoso. Você foi perseverante. E conquistou através da perseverança. Tenta lembrar alguns episódios na sua vida que isto aconteceu. Ok? Lembrou? Pois bem. Quantos foram através da teimosia e quantos foram através da perseverança? Há uma máxima que dizem que a perseverança, não, o contrário, que a teimosia é uma perseverança que não deu certo. Porque quando você é teimoso e deu certo, não é teimosia, é perseverança. Mas quando você persiste, insiste, persevera e não consegue, pode ser que isso não foi nada disso, nem perseverança, nem insistência, nem persistência, foi apenas teimosia. E aí você? Lembrou de mais episódios nos quais você foi teimoso, à luz de tudo que foi falado? Ou lembrou de mais episódios que você foi perseverante? Se você lembrou de mais episódios que foi teimoso, então você precisa comprar o crachazinho de eu sou teimoso. O teimoso, ele começa sendo um defeito. Ele começa sendo um defeito, mas ele pode ser uma virtude. Se você transformar a sua teimosia, aliar a sua teimosia, esse teu ímpeto natural de ser teimoso, aliar a ele os conselhos externos, o dar ouvido a outras pessoas, você transforma a sua teimosia em perseverança e você vai ser uma pessoa 10. Ninguém vai te segurar. Porque você não vai parar fácil. Tanto um quanto o outro não para fácil. A grande diferença é que um se frustra, o outro realiza. Você, ao longo da sua vida, você é resultado de muitas coisas que te frustraram ou coisas que você realizou. Porque o resultado, muitas vezes, da teimosia é a frustração. E o resultado, muitas vezes, da perseverança são as realizações. Fica a dica. Vê se há muito mais paixão no seu coração, no seu ego, no seu entendimento, do que razão.
Porque se você é eivado de muita paixão, você é quedado a ser uma pessoa teimosa. Mas não, se você trabalha o seu consciente, se você trabalha a sua mente a entender o curso natural da vida, você deixa de ser uma pessoa teimosa e passa a ser uma pessoa perseverante. Eu quero te ajudar nisso, com esses 20 minutos de vídeo que fiz neste dia. Tirar você do estado de teimosia, te conduzir, à luz de tudo que foi falado, para o estado de perseverança. Quanto a isso, nós temos um livro, no qual eu sou coautor, chamado Humanamente, que vai trabalhar muitas questões que vão te ajudar a transpassar do estado de teimosia para o estado de perseverança. Eu nunca aqui em nenhum vídeo falei sobre esse livro, anunciei, fiz comercial desse livro. Mas como esse assunto é muito pertinente e tem muito deste assunto dentro desse livro, eu te indico, pode me procurar no privado e eu vou te dar as orientações. Eu sou um dos autores do livro e tem muita coisa dentro desse livro que vai te ajudar a sair de ser uma pessoa teimosa a ser uma pessoa perseverante, a deixar de ser uma pessoa que o resultado de todo o seu esforço são frustrações, para passar a ser uma pessoa que o resultado de todo o seu esforço sejam realizações. Eu quero te abençoar nessa hora com uma oração. Pai, aqui eu expus esse tema que é tão benéfico para as nossas vidas, o entender, o assimilar, o compreender esse tema. E eu peço que no nome do Senhor Jesus, à luz de tudo que foi falado na sua palavra, tudo que foi falado aqui do que aborda esse tema, eu peço que no nome do Senhor Jesus, as pessoas que receberam e entenderam esse assunto possam colocar em prática e ter realizações e não frustrações. Eu abençoo essa pessoa com a tua bênção, com o teu favor, em nome do Senhor Jesus. Você entendeu por que eu usei o texto de Davi e falei que ele foi um pouco teimoso e um pouco perseverante? Porque Deus já tinha falado para Davi que a criança morreria. Mas ele tentou brigar com Deus, barganhar com Deus através de jejum. Mas Deus já tinha falado, a criança vai morrer. Então, nesse momento, ele foi teimoso. Já tinha um parecer de Deus que a criança morreria. Eu não enfatizei isso muito no início, estou reforçando agora no final, depois até da oração, para que você não saia daqui sem esse pensamento, sem esse acréscimo também. Ele, nesse primeiro momento, ele foi teimoso, porque Deus já tinha falado que a criança iria morrer. Mas aí a criança vai e morre. E aí diz o texto que ele lava o rosto, troca de roupa e vai adorar o Senhor. O que ele foi agora? Ele foi racional. Eu briguei, eu teimei, eu insisti para requerer de volta a vida dessa criança. Mas Deus levou, então eu vou tocar a vida. E uma das coisas, quando a gente fala aqui que desistir não é uma opção, está errado isso. Desistir é uma opção, sim. Tem momentos na vida que você vai ter que desistir para ter uma vida melhor. Davi desistiu. Quando a criança morreu, ele desistiu de jejum, de oração e foi tocar a vida. Muitas coisas que você hoje está emperrado, muitos projetos teus estão emperrados, é porque você talvez deveria ter desistido ou reelaborado este projeto para ter a realização. Mas até agora tem só havido frustração, porque você ainda está no estado de teimosia. E eu quero que você saia daqui abençoado, passando para o estado de perseverança, para um estado em que você realize mais do que se frustre, porque a teimosia leva à frustração.
a perseverança leva à realização. Mais uma vez, Deus te abençoe.